Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da oitava de Natal. E o texto de hoje se encontra lá na primeira carta de São João, capítulo 2, versículos de 3 até o 11, que nos diz assim: Caríssimos, para saber que conhecemos Jesus, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz: Eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. O critério para saber se estamos com Jesus é este: quem diz que permanece nele, deve também proceder como ele procedeu. Caríssimos, não vos comunico um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que recebestes desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós. Pois que as trevas passam e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos. Amados irmãos e irmãs, o Natal é tempo de celebrar a encarnação do Verbo. E essa encarnação ela aconteceu de modo concreto. Por esse motivo que nós estamos a meditar a primeira carta de São João, porque ela toca muito nesses aspectos. E aí o texto, especialmente deste capítulo 2, ele acaba falando exatamente qual é o critério para que nós possamos identificar que conhecemos ou não a Jesus. O verbo conhecer, dentro do contexto da época, ele sempre significava ter intimidade, ter relação. Se queremos saber se alguém tem intimidade com Jesus, se alguém é discípulo de Jesus, se alguém de fato segue, a gente precisa ver se essa pessoa guarda os seus mandamentos. Mas o que vem a ser guardar os mandamentos? Para muita gente pode significar guardar as 7 chaves ou somente memorizar. Mas a palavra guardar, dentro também do contexto bíblico, quer dizer não permitir com que aquela verdade seja então deturpada através de outras influências, de outras visões e por aí vai. Então a gente poderia interpretar esse versículo 3 mais ou menos assim: alguém só tem intimidade com Jesus, alguém só tem relação com ele, alguém só realmente conhece Jesus intimamente se é capaz de não permitir com que a doutrina, com que os conhecimentos cristãos sejam deturpados no decorrer da caminhada. E aí ele até fala no versículo 4, não basta dizer eu conheço a Deus. Muita gente pode dizer isso, mas se não guarda os mandamentos, é alguém mentiroso. Simples e prático. E aí o texto continua, né? Naquele, porém, que guarda a palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. E aí depois do versículo 6 em diante, começa a falar agora da permanência, né? Quem diz que permanece dele, deve também proceder como ele procedeu. Ou seja, a fé autêntica, ela se expressa exatamente naquele que busca imitar Jesus no seu modo de viver. Não podemos achar que o único tempo de conversão que a igreja nos oferece é o tempo da quaresma, que muita gente aí faz várias atitudes, né? Vão para retiros, vão fazer vários momentos de conversão pessoal. Mas na verdade, amados irmãos e irmãs, todo tempo é tempo de permanecer em Cristo. Todo tempo nós somos convidados, somos interpelados pela palavra e pelo próprio Espírito Santo para imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. É esse mandamento que é tão antigo e ao mesmo tempo tão novo, né? Aí o próprio texto até vai dizer, né? Não vos comunico um mandamento novo, porque isso não é verdade em local nenhum da palavra. Todos nós somos convidados a imitar, a imitar o próprio Jesus. E aí, para endossar essa nossa reflexão, eu até trago para vocês uma coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Quando a gente celebra o Natal, a gente sempre fala muito, né? O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Esse é até texto dentro da liturgia natalina. Amados irmãos e irmãs, o nascimento de Cristo, ele coloca um ponto final nas trevas do mundo. Nas trevas do pecado, nas trevas do egoísmo. Nós não podemos mais viver na escuridão.
Nós não podemos mais viver nas trevas. Do contrário, nós não entendemos autenticamente o que é celebrar o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. Natal é tempo de luz. E viver na luz, obviamente, é viver em comunhão com os meus irmãos. É buscar imitar Jesus. É perdoar. O ódio não compactua, não combina com a luz. Mas aquele que busca caminhar no ódio, alguém que no final das contas deseja permanecer nas trevas e não deixou literalmente a luz do céu entrar em seu coração. Essa pessoa não deixou, de fato, Cristo nascer. Amados irmãos e irmãs, neste Natal deste ano, será que nós estamos sendo morada de Cristo? Será que estamos deixando a sua luz irradiar o nosso coração? Ou ainda tem espaço para as trevas? Ainda existe em nós divisão, contendas, falta de perdão. Como é que está o nosso coração diante disso? Aquele que de fato ama o seu irmão, caminha na luz. Mas aquele que dá margem para o ódio, no final das contas, está permanecendo nas trevas. Essa é a grande verdade. O Natal, amados irmãos e irmãs, revela que Deus é luz e amor encarnados. E nós também somos chamados a ser luz e também a ser amor. Isso é de fato o Natal. E aí eu quero finalizar dizendo para vocês, a oitava de Natal ela acaba nos convidando verdadeiramente a não fazer do Natal apenas uma celebração pontual. Que a gente celebra, né, tanto dia 24 como dia 25, noite e dia de Natal, mas que de fato o Natal seja uma celebração que implique no nosso viver concreto e visível. Que as pessoas ao nosso redor possam de fato enxergar através das nossas ações que nós cremos que Jesus nasceu. E que ele não nasceu apenas há 2000 anos atrás, mas que ele também nasceu novamente em meu coração. E que eu desejo com que os seus frutos, né, possam serem frutificados dia após dia na minha vida. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Que à luz dessa primeira leitura reflitamos de fato, né, que não existe Natal sem gestos concretos. Que não existe Natal apenas de palavras, apenas com canções bonitas, apenas com ornamentos exteriores. Mas que o Natal, ele nasce em nosso coração e se manifesta nas pequenas, como também nas grandes atitudes da nossa vida. Eu te aguardo aqui também no canal, daqui a pouco, onde às 7 horas da noite, também juntos vamos estudar e meditar o Evangelho, que a igreja nos apresenta também para esta segunda-feira da oitava do Natal. Que Deus te abençoe e até daqui a pouco.